noite, seja bem-vindo ao Fórum Contrastes. Como sempre, eu faço-lhe companhia na próxima hora. Hoje temos como tema deste fórum os jovens e o estado do país. Vamos querer saber, afinal, o que pensam os jovens deste país à beira-mar plantado. Para esta conversa tenho à minha direita Ana Xavier, Gabriel Carvalho e Nicole Santos. Aos três, obrigada por terem aceito o convite para estar neste Fórum Contrastes. O país está de tanga e temos que apertar o cinto. Várias são as expressões que cada dia nos dão conta do estado de Portugal. Gostava, e pergunto aos três, qual é a imagem que têm de Portugal, do nosso país? Começando por ouvir aqui a Ana Xavier. Bom, a imagem que eu tenho do país é que é um país complicado e, digamos assim, bastante difícil se queremos começar uma vida, se queremos lançar uma ideia, se queremos fazer seja o que for. É muito complicado, não estamos numa fase muito propícia a isso mesmo. Uhum. E qual é a imagem? Ou seja, nós ouvimos tantas expressões, o país está mesmo de tanga, Ana. É a opinião que tem? Sim, eu penso que sim, em tudo. Eu diria mesmo em tudo, porque viramos para um lado, há dificuldades, viramos para outro tipo de dificuldades, portanto é mesmo complicado gerir isto tudo e tentar andar para a frente e tentar, mesmo que não seja andar para a frente, tentarmos aguentar, pelo menos, mesmo dizendo assim. Uhum. Gabriel, qual é a imagem que o Gabriel tem de Portugal? Eu acho que essas expressões têm alguma graça, não refletem suficientemente bem o estado do país. Com certeza que são expressões conjunturais, mas o país é muito para além disso. O país são as pessoas, é o território, é tudo que o país tem. O momento atual que vivemos é sem dúvida complicado. Nós todos vivemos essas dificuldades, então, especialmente nós jovens, com as dificuldades no emprego, dificuldades em nos emanciparmos. Mas podemos aqui acrescentar alguma coisa nós próprios para que fique melhor e ver um Portugal sem expressões negativas de tanga ou outras que recentemente surgiram, mas que será um Portugal melhor. Penso que é a expressão que pode servir para ser utilizada. Nicole, será que algum dia vamos deixar de ouvir há que apertar outra vez o cinto? Antes de mais, muito boa tarde. Eu julgo que sim, não será para breve, mas eu julgo que sim. Pelo menos o povo organiza-se nesse sentido. Em relação à pergunta em concreto, são duas expressões que estão muito ligadas à crise, que é do que mais se ouve falar, principalmente também na comunicação social. A nossa posição e o nosso entendimento é que esta é uma crise que não é de agora, é uma crise essencialmente dos contribuintes e do povo, e que se nós formos olhar, por exemplo, para as principais empresas, para os principais bancos, elas continuam a ter lucros e, portanto, esta coisa de a gente ter que apertar o cinto é sobretudo... não é para todos? Sim, em primeiro lugar, não é para todos, é sobretudo uma opção política e não uma inevitabilidade como nos querem fazer pensar. Mas será que algum dia vamos deixar, como diz o Gabriel, de usar este tipo de expressões? Será que algum dia vamos viver sem este manto que também acaba por ser um pouco negativo para a própria população? É evidente que se proximamente o rumo do país seguir um caminho das políticas de direita e de ataque aos direitos dos trabalhadores, dos estudantes, é evidente que será complicado, será difícil, mas com confiança, não digo proximamente, mas certamente no futuro teremos vitórias para os trabalhadores e para os estudantes e, portanto, conseguiremos certamente defender os nossos direitos. Estamos aqui hoje a falar do estado do país e vamos abordar vários temas ao longo deste programa, temas que dizem respeito à sociedade civil neste fórum. Eu gostaria de começar por um tema que, aliás, vos é caro por pertencerem também a juventudes políticas, partidárias. Vamos começar por falar da credibilidade da classe política. Porquê é que hoje em dia, começava por ouvir o Gabriel, porquê é que hoje em dia a maioria da população não dá credibilidade aos políticos? O que é que falta, o que é que está a faltar à nossa classe política para que, de facto, seja mais acreditada? Bem, o momento específico em que vivemos não, de forma alguma, ajuda
a que as pessoas entendam os políticos como, ou vejam credibilidade nos políticos. Têm as suas próprias dificuldades e todas estas medidas de austeridade que são implementadas dificultam essa tentativa de ver num político credibilidade. Mas a falta dessa credibilidade vem da postura dos próprios políticos. Temos tudo, como em todas as profissões, temos bons e maus. Mas não podem ser todos misturados? Penso que não, de forma alguma. De forma alguma podemos misturar aqui, com certeza, com uma perspectiva abrangente da classe, e aqui classe é uma palavra que não reflete bem o conjunto dos políticos, mas também passa por políticos essa tentativa de credibilizar e também as próprias pessoas têm que ter uma perspectiva diferente do que é a política e do que são os políticos. Os políticos são as pessoas, ou parte dos políticos são as pessoas que nos governam também. E a perspectiva das pessoas tem que mudar nesse sentido. Tentar perceber o que é que está ali, o que é que aquelas pessoas fazem. Portanto, temos aqui duas partes, os políticos e as pessoas, com certeza. Os políticos têm que mobilizar as pessoas, não é? Têm. Está a faltar o quê num discurso? Está a faltar o quê nas medidas? O que é que está a faltar neste momento? Ou será que a crise pode justificar esta falta de credibilidade da classe política? Justifica em parte, mas certamente que há algo essencial que deve ser sempre passado, que é as pessoas poderem acreditar que existe melhor, que existe esperança, que podemos chegar a um futuro melhor e de certa forma visualizar um rumo que deve ser estabelecido, e os políticos aí são essenciais, com certeza, que têm que escolher as políticas certas, mas também tentar passar essa mensagem de que há um futuro melhor e que podemos todos trabalhar para isso. A Ana Xavier é a única que está aqui como recém-licenciada em Ciências da Comunicação, de resto não pertence a nenhuma juventude partidária, mas mesmo assim vou-lhe perguntar, Ana, acredita-se nos políticos? Eu penso que não. Acho que existe uma tentativa dos políticos se aproximarem das populações. No entanto, acho que existe sempre aquela barreira invisível de que as pessoas acham que ali estão elas e os políticos estão lá em cima, em Lisboa, no Parlamento, que não têm bem noção dos problemas das pessoas, apesar de o tentarem fazer. Acredito que não existe existe a tentativa de aproximação, no entanto, acredito que as pessoas estão ainda muito céticas quanto aos políticos, apesar de, por exemplo, de terem noção de que tudo o que os políticos fazem é estudado, é programado ao pormenor, mas acredito que ainda existe essa distância. Sim. Então, como é que se pode informar a população ou aproximar mesmo a classe política da população? Bom, na minha opinião, penso que não há receitas mágicas. Exatamente, mas penso que parte muito dos próprios políticos terem ações que façam as pessoas acreditar. Não é chegar de fato, não é criar com aqueles gastos megalómanos, está a crise, nós entendemos, portanto vamos ser coerentes, vamos ter uma política coerente. Talvez a partir daí as pessoas comecem a perceber que existe realmente um entendimento, estão a perceber e talvez a partir daí comece a mudar mentalidades. Creio que é um pouco por aí. O Gabriel queria intervir antes de irmos à Nicole, sim. Se me permite pegar um pouco na sua pergunta, perguntou se acredita nos políticos. Ora, eu acho que essa não deve ser a pergunta, não é? Poderá ser a pergunta, o que é que os políticos podem fazer melhor para
não perderem a credibilidade, mas nunca perguntar se acredita nos políticos de uma forma, dessa forma tão, que já poderá ter aí uma possível resposta, não é? Estar implícita essa resposta. Mas se calhar está, digo eu, que não deverá ser defeito da pergunta. Se calhar o defeito está no estado em que vivemos, porque de facto os graus de popularidade estão a baixar, quer dizer, as pessoas estão desacreditadas. Não sei se é isto que acontece ou se é esta a percepção que a Nicole tem. No nosso entendimento, em primeiro lugar, queria fazer uma pequena correção. Segundo a nossa concepção, a gente não costuma falar na classe política ou nos políticos em geral, até porque não temos uma perspectiva carreirista ou de projeção pessoal neste tipo de funções, que mais que isso são funções ou tarefas que os nossos camaradas do partido representam e bem na Assembleia da República e noutros lugares também. Em segundo lugar, sim, do nosso entendimento as pessoas, existe um certo descontentamento e um certo desacreditar naquilo que é o trabalho dos governantes. No entanto, na nossa opinião, isto também é uma posição que interessa aos próprios partidos que têm estado no governo, PS e PSD, com ou sem coligação do CDS-PP, mas que isto também é uma concepção que lhes interessa, porque efetivamente cair no conformismo e cair no situacionismo também é, de certa forma, algo que favorece os partidos que já lá estão no poder, que já são conhecidos e que de certa forma também aparecem mais vezes na comunicação social e têm instrumentos de poderem manipular e continuar o próprio sistema de forma que as pessoas não tenham opinião própria, não consigam pensar fora daquilo que já lhes é dado. Por exemplo, a escola, às vezes a gente não tem tanto esta perspectiva, mas a escola há de ser provavelmente o instrumento que o grande capital e que os próprios partidos de direita que têm estado a governar o país têm com maior facilidade de manipular mentalidades e as opiniões